Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nos reunimos nesta hora com grande alegria de mais um segundo encontro da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema Agindo Deus, quem impedirá? Estamos navegando no livro do profeta Daniel e exclusivamente hoje esta aula está voltada para o capítulo 2, queridos. O capítulo 2 é um capítulo lindo. É um capítulo que aborda a segunda história do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel, ele tem seis histórias belíssimas, onde Deus discorre da sua soberania, do seu controle sobre a história da humanidade. E essa história que veremos hoje, ela é uma história que tem implicações nos últimos dias. Está preparado? Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, estamos aqui reunidos para buscar a Tua face e sermos abençoados por Ti na pessoa do Teu Espírito Santo. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, queremos abrir o nosso coração para receber do Senhor graça, sabedoria e proteção. Vamos lá? Pegue a sua Bíblia, abra no segundo capítulo do livro do profeta Daniel, ok? Pois bem, a nossa aula de hoje tem conexão, e esta conexão é como Deus firmou os seus propósitos, deixou claro que o servo fiel é usado de forma grandiosa, e estes propósitos se revelam em sua primeira história, descrita de forma clara no capítulo 1. O objetivo da nossa aula hoje é ainda estarmos caminhando no tema Agindo Deus, quem impedirá? Deus estabelece o seu profeta acima de tudo e de todas as coisas. Amém? E aplicando isso à nossa vida prática. Ao aplicar isso na nossa vida prática, nós vamos fortalecer a nossa fé em Deus, vendo que Ele realiza coisas grandes naqueles que nele confiam. Amém? Caminhando agora para a conexão. O livro de Daniel compõe-se essencialmente de 6 histórias e 4 visões, queridos. O que nós vamos ver hoje, como já falei na pequena introdução, que nós estaremos vendo a segunda história. A primeira história foi como Deus estabeleceu o cativeiro do seu povo do reino do sul, Judá e Benjamim. E agora, a segunda história é Deus firmando o seu profeta. Quando ele entra nessa situação, eu tenho que dizer a seguinte coisa. As histórias ocupam os capítulos de 1 a 6 e as visões os capítulos de 7 a 12 do livro do profeta Daniel. Quando da primeira história, como Deus agiu, levando o seu povo para o cativeiro babilônico. E este agir de Deus foi claramente percebido por Daniel e seus amigos. Agora somos movidos por Deus para a segunda história, o sonho de Nabucodonosor. Este longo capítulo, como é natural, divide-se em 3 partes. A primeira delas vai do verso 1 ao verso 13. É uma descrição da história e as suas implicações no império. Chamamos essa parte de um prelúdio divino, algo divino que está acontecendo. Deus está simplesmente desenrolando, revelando isso para nós. O segundo momento vai dos versos 14 a 45. A ação de Daniel em confiar a Deus e se tornar o intérprete de sonhos. Guarde bem, intérprete de sonhos. Logo mais nós vamos ver isso e como isso era grandioso naqueles dias. E a terceira parte, que vai dos versos 46 a 49, vemos uma conclusão extraordinária. É uma exaltação ao Deus de Israel.
e o estabelecimento da adoração no império mais idólatra do mundo. Vamos lá? No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, assim começa o capítulo 2. Né? O rei teve alguns sonhos inspirados. Esse é o sentido óbvio do versículo. Deus teve um sonho inspirado. Ele ficou perturbado e foi forçado a apelar para a ajuda de Daniel. Foi levado. Ele ainda não conhecia Daniel, mas ele vai conhecer Daniel de uma forma extraordinária e você vai ver isso até o final desse capítulo. Se a maioria dos sonhos é inspirado pelo cumprimento dos desejos, veja bem, eu e você podemos ter sonhos, e esses sonhos podem ser coisas dos nossos desejos, das nossas emoções, e eles podem ser inspirados por isso, certo? Mas existem sonhos espirituais e psíquicos que vão além desses limites. Assim sendo, os homens idosos sonham e os jovens têm visões. Joel, capítulo 2, verso 28. Por divina direção e inspiração, Nabucodonosor, sendo um grande rei, naturalmente sonharia com coisas seculares. E também não precisava ser um judeu para ser guiado pelo Espírito Santo. Veja bem, Deus escolheu a Nabucodonosor para ser aquele que, por um período, iria levar cativo o seu povo, ok? Por isso, nesse momento, ele usa mais uma vez Nabucodonosor em sonhos, para que haja a revelação do Deus de Israel no império. Guarde bem isso, ok? O que vemos agora é um homem que já estava cansado de orientações superficiais. Ele queria o verdadeiro sentido daquele sonho que o perseguia. Por isso que Nabucodonosor é enfático no verso 9. Olhe o verso 9 comigo. Isto é, se não me fazeis saber o sonho. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para o proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Isso não era fácil. Nabucodonosor queria que os sábios, os adivinhos, os caldeus, quando falo essa palavra você vai já saber o porquê, tivessem em suas mentes o mesmo sonho que ele teve. E assim ele teria certeza que a interpretação seria verdadeira. Amados, naqueles dias, aqueles que adivinhavam sonhos eram considerados pessoas extraordinárias. Porque os sonhos poderiam vir de uma forma, como já falei, de dentro dos nossos desejos. Mas os sonhos eram tidos como algo, como aviso dos deuses. Todos os imperadores sempre tinham adivinhos. E esses tinham que ter a capacidade de interpretar o sonho do imperador. Em todas as eras, em todos os impérios, do Egito agora à Babilônia, de um extremo ao outro, do Ocidente ao Oriente, todos tinham ao seu redor consultores, assessores, que tinham que ter a habilidade de interpretar sonhos. Veja bem, amados, dos versos 3 a 9, eles são bem enfáticos, são firmes.
Nabucodonosor diz: tive um sonho e vocês são o que há de melhor no império para o discernir. Mas eu quero que vocês me falem o sonho e também as suas interpretações. Vejam bem, nesse primeiro momento, se você ler as escrituras de 3 a 9, vocês não vão ver Daniel sendo chamado. Porque Daniel ainda era um jovem que estava entrando nesse mundo que era a assessoria, a consultoria ao imperador. Então ele não chama os novatos, ele chama os melhores dos melhores. Se esses não têm a capacidade de interpretar aquilo que eu quero, nenhum outro teria. Veja como Deus deixa o homem conduzir neste momento o seu caminho, mas Deus usa os seus fiéis. Aqueles homens ao quem o rei da Babilônia, o imperador Nabucodonosor, chamou, eram homens extremamente inteligentes, sagazes, voltados para interpretar sonhos. E nestas horas as suas sutilezas são muito, mas muito bem organizadas. Olhe comigo o verso 4. Os caldeus disseram ao rei, veja bem, os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Só esse trecho, meus irmãos, é uma reverência de alguém que tem uma capacidade mental extraordinária. Os caldeus eram considerados os sábios dos sábios, aqueles que detinham o conhecimento tanto da astrologia, como da medicina, como da interpretação de sonhos. Eles reuniam qualidades extremadas. Olhe a reverência ao rei. Ó rei, vive eternamente. Sabe o que ele está dizendo, querido? Majestade, o Senhor é tão bom que o Senhor merece viver eternamente. Mas que sutileza, né? Alguns poderiam dizer dos governantes que já passaram ou que estão por aí, né? Deputado, o senhor tem que ficar o máximo possível na cadeira, porque o senhor só pensa no povo, o senhor vê o povo, o senhor só olha para o povo, o senhor só faz coisas pelo povo. É a mesma coisa, queridos. Esses homens tinham as suas benesses extremadas e agora eles se apresentam ao rei fazendo uma reverência extremada. Ó Nabucodonosor, o Senhor merece viver eternamente, mas nós sabemos que só aqueles a quem Deus dá a vida eterna são os que vão viver eternamente. Veja comigo. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Eles primeiro preparam um terreno para depois tentar extrair com facilidade o sonho de Nabucodonosor. É certo que aquele sonho já era um desafio para o rei Nabucodonosor. E sendo esse um desafio, ele ficou aterrorizado com o que ele viu, porque o sonho tem um esplendor que todo governante gostaria de ter nos seus sonhos. Mas ao final, ele tem algo que destrói esse esplendor de uma forma tão grande. E isso aterrorizou o coração daquele homem. Aquele homem estava apavorado. Por quê? Eu vejo isso tão belo e de repente um algo tão pequenininho
destrói tudo e toma conta de toda a face da terra. Isso é algo para pensarmos, irmãos, mas nós vamos chegar lá. E, amados, quando nós caminhamos por esse primeiro momento, Nabucodonosor, ele queria ter certeza para que alguém não viesse a enrolar ele num novelo de mentiras e ele não tivesse a certeza do que era aquele sonho. Queridos, aquele grupo de pessoas a quem o rei chamou, ele tinha completa confiança e sabia que ele poderia contar com aquele povo. Um deles iria, com certeza, responder o que o rei queria. Mas não foi bem assim. Quando alguém naqueles dias não conseguia satisfazer a vontade do imperador, ele era tido como uma pessoa que falhou nos seus propósitos. E ao falhar nos seus propósitos, o imperador dava um decreto de morte. E não só isso, queridos. Ele e a sua casa, onde ele morava, a sua família, eram mortos com ele, eram derrubados com ele, caía tudo. Por isso que se você olhar para o verso 5 e verso 6, você vai ver isso. Veja comigo. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas monturos. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. A sentença estava dada. Eu quero o sonho e a sua interpretação. Se vocês não fizerem isso, vocês serão despedaçados, vocês serão cortados em pedacinhos. A sua casa será derrubada e as suas famílias serão também. Irmãos queridos, a sentença do rei está estabelecida. E o rei quer uma coisa apenas: a verdade. Gostaria de voltar a falar das habilidades humanas que são aprendidas com o passar dos dias. A psicanálise trabalha muito com essas situações. Quero falar muito rápido do pai da psicanálise, Freud. Freud, ele navegou nessas áreas dos sonhos de uma forma extraordinária. Por isso que ele se tornou o pai da psicanálise. Ele sabia do comportamento humano e ele sabia como tirar essas coisas das pessoas. Mas, veja bem, aqui Deus não está contando com isso. Com o observar do próprio ser humano, das atitudes e reações do ser humano. Deus está abrindo uma nova janela. E essa janela, só quem pode olhar através dela é Deus e quem Ele leva para lá está com Ele. Queridos, tudo que nós falamos agora compreende dessa primeira parte, do verso 1 ao verso 13º. Deus chamou os melhores dos melhores, estabeleceu o que Ele queria e disse: se não interpretar, você morrerá. Se interpretar, você terá ainda mais benesses do império. Quando a gente olha isso aqui, ficou bem claro, ele repete novamente dos versos 10 a 13. E quando nós olhamos isso, aí nós vemos a angústia desses homens, que eles sabiam que não havia homem no mundo capaz de fazer isso. Por isso que eu falei agora há pouco.
somente aqueles a quem Deus leva para olhar através dessa janela. É o que está registrado nesses versículos de 10 a 13, queridos. Mas nós não podemos nos afastar do que Deus tem como propósito nesse primeiro momento. Porque o próprio homem lá declara: não há ser humano, não há alguém na terra que possa fazer tal coisa. Somente os que moram com os deuses poderiam fazer isso. Verso 11. As coisas que o rei exige é difícil e ninguém é que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com homens. O rei simplesmente disse: então, Arioque, chefe da guarda real, pode matar todos esses incompetentes. Só que o rei não deu uma sentença só para aqueles que ele chamou, não. Todos os magos, todos os adivinhos, todos os astrólogos, todos os caldeus. E aí, nesse grupo todo, lá se vai Daniel e seus amigos. Seriam mortos. Mas aí é que entra Deus. Deixou o homem pegar o seu caminho, porque há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas ao cabo são caminhos de morte. E o chefe da guarda imperial, o chefe de tudo, dos eunucos, o chefe que comandava o Estado-Maior, vamos dizer assim, era o general do Estado-Maior do Império Babilônico. Chegou até Daniel e disse: olha, infelizmente você vai morrer. E ele se assustou. Por que irei morrer? O que acontece, Arioque? O que fiz eu? E ele recebe as orientações do decreto real. Verso 16, olhe comigo. Verso 15, perdão. E disse Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel, que é um homem sábio, que é um homem que não se apavora diante de uma coisa tão extremada, responde no verso 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. O chefe da guarda real vai buscar Daniel para o matar. E nesse momento, Daniel não faz resistência, mas Daniel pergunta os porquês e ele começa a ser esclarecido do decreto real. E nesse momento ele pede a Arioque para ir ao rei. E o rei o recebe. E Daniel, como homem sábio, disse: meu rei, me dê um tempo. Diga o tempo que eu tenho para te dizer o que tu queres. E o rei estabeleceu um tempo. Aqui é que começa a ação de Deus. E é aqui que é revelado a nós a fé de um homem fiel a Deus. Aqui que nós vamos perceber como age um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem a sua esperança e a sua confiança no Deus que tudo pode, no Deus do impossível. Olhe comigo, amados, os versículos que virão. Esses versículos são extremamente importantes. Versículos 17 e 18. Deus é revelado como a fonte de Daniel. Não é ele, Daniel, a pessoa Daniel. É a fonte, o Deus de Israel, Yahvé, dele aqui, ó.
Então Daniel foi para casa e fez saber o caso aos seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias. Vejam bem, nomes hebraicos. Tem muito crente que apelida os seus irmãos de nomes mundanos, só porque esses nomes se referem a pessoas famosas do mundo. Ah, esse aí parece com fulano. Olha só, é a cópia da fulana. Não faça isso, querido. Você está lançando maldição comparando um filho de Deus com alguém do mundo. Daniel era bem claro. Ele não chama Abdenego. Ele chama Hananias, Misael, Azarias. Ele não usa o nome babilônico. Eles são homens de Deus. Quando você olhar para um irmão seu, saiba que ele é um homem de Deus. E o trate como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Esse negócio de apelidinho, de não sei o que compara. Ai, ela é bonita que nem a fulana. Tem todos os trejeitos que nem o fulano. Ah, ele fala com a voz do fulano. Ele é um homem de Deus. Deus deu essas capacidades a ele. Mas voltando para cá. Daniel foi buscar os seus 3 amigos. E essa busca tinha um objetivo, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Meus irmãos, nesse capítulo tem 5 vezes que Deus é chamado Deus do céu. Na nossa tradução, Daniel está dizendo, vamos buscar o nosso Pai que está no céu. Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás no céu. Aqui eu não estou fazendo uma correlação, aqui eu estou dizendo que é a mesma reverência, querido. Aqui ele está dizendo, olha, a nossa fonte é o Deus do céu, é o Deus de Israel. A ele nós vamos suplicar por misericórdia. Verso 18. A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vejam bem. Vale da sombra da morte. Mas não temerei nada, pois tu estás ao meu lado. Ele foi buscar isso, queridos, sabendo que Deus estaria ao seu lado. Meus irmãos, o que se segue é um período de clamor. E esse período de clamor é para que Deus os livrasse da morte. Quando nós entramos aqui mais um pouquinho e vamos olhar os versos 19 a 23, a gente vê que Deus se derrama. A misericórdia de Deus se derrama e usa a Daniel. Porque Deus escolheu Daniel, como vimos lá no capítulo 1, e deu a ele a habilidade de interpretar sonhos. Deu a ele para olhar por aquela janelinha. Ó filho, vem cá comigo. Você está bem pertinho de mim. Você vai ser aquele que vai olhar as coisas mais íntimas que eu quero mostrar para ti. Que coisa maravilhosa, né? Lembra de Enoque? Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Capítulo 5 de Gênesis. Enoque andou com Deus e já não era mais Enoque, porque Deus o tinha tomado para si. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, a intimidade aumenta. E aqui Deus revela literalmente para Daniel. Eu queria ler só um versículo, que é o versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Não há nada escondido para Deus, queridos. Ele revela. Revelou a Daniel. Nós olhamos para isso, queridos. E em seguida, o que nós vamos ver isso é no verso 24, Daniel pedindo a Arioque.
que o leve. Daniel não podia entrar na presença do rei. O protocolo era aqueles que controlam a agenda do rei, neste caso Arioque, colocasse Daniel no momento que o rei estivesse disponível. Então Daniel procura Arioque, para que Arioque o introduza na presença do rei, verso 24. E a partir daí, a gente percebe que Deus está agindo com pressa. Deus revelou o sonho. Agora Deus deu graça a Daniel junto a Arioque, fazendo com que ele depressa levasse Daniel à presença do rei. Porque nem Daniel, nem Arioque queriam ver homens inocentes morrerem. Perceba que quando você lê o verso 24 e o verso 25, principalmente no verso 25, Arioque falando ao rei diz assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Verso 26, respondendo o rei disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Agora, perceba que o nome tem que ser babilônico. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Ei, garotinho, tu podes? Eu quero o sonho e a interpretação. Tu podes? Tu tem capacidade para isso? Tu chegou, tá com 2, 3 anos aqui. Quem é tu? Os maiores dos maiores não puderam. Quem és tu? Agora o rei vai conhecer quem é Daniel e o que ele está revelando ao rei. Para isso, eu te convido a ler comigo o verso 28. Olha o que diz no verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça quando estava no teu leito. São estas. Amados, quando a gente observa isso, a gente fica sem ar. Mas antes de entrar aqui, Daniel diz ao rei mesmo, no verso 27, que não existia ninguém na terra que pudesse revelar ao rei o que ele queria. Mas no céu havia um Deus que revela. E esse Deus que revela, ele tem algo com ele, o rei Nabucodonosor. É isso que tem que ficar bem claro nas nossas mentes aqui, queridos. Quando nós entramos nessa parte dos versos 29 a 35, esse conjunto aqui é o sonho. E Daniel deixa bem estabelecido. Daniel falou de todos os detalhes do sonho de Nabucodonosor. Detalhes que Nabucodonosor podia até ter esquecido. Mas Daniel mostrou a ele quem era Deus na vida de Daniel. Por isso que o sonho ele é completo. Se você olhar do 29 ao 35, o sonho está bem descrito, completinho. Mas uma coisa intrigava ao rei. Está no verso 34. A pedra, uma pedrinha que foi cortada da montanha, sem a ajuda de mãos humanas. E essa pedrinha foi lançada na base e destruiu todo o esplendor da estátua que que Nabucodonosor tinha visto no seu sonho. E não só isso, essa pedrinha cresceu e se expandiu e tomou conta da terra toda. Isso, como já falei, deixou o coração do imperador
confuso. Meus irmãos amados, essa pedra para nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, sabemos quem é. Mas para um rei ímpio, sem nenhum conhecimento do eterno Deus dos céus, aqui descrito, a cena fica aterrorizante. Vem algo contra ele, algo contra o seu reino, e ele precisa saber, precisa se preparar. Como já vimos, os adivinhos e intérpretes de sonhos eram grandes consultores, assessores daqueles imperadores naqueles dias. Mas agora o sonho vem com a sua interpretação, e essa interpretação ela é belíssima. Ela vem dos versículos 37 a 45. Amados, essa interpretação eu não vou dar nesta aula, porque senão ela se estenderia, ficaria muito longa. Faremos uma segunda aula só sobre esses versículos 37 a 45. E aí nós vamos ter um tempo para olhar com mais objetividade, fazendo uma conexão com a aula de hoje. Ok? Eu quero agora partir para a aplicação. Queridos, a aplicação ela é bem clara e está nos versículos 46 a 49. Porque esse momento é quando o Deus de Israel, o Deus dos céus, ele é exaltado, ele é adorado. O imperador reconhece que há um Deus no céu. E esse Deus do céu é o Deus de Israel. É o Deus que escolheu Israel. Então a ele nós devemos reverenciar, nós devemos prestar culto. Nós temos, como império, temos que dar a ele a glória, honrá-lo. Quando eu entro agora para aplicar nos nossos corações, eu quero falar isso, queridos. Concluir o nosso estudo de hoje. Agindo Deus, quem impedirá? Ficamos jubilosos em ver que Deus mostrou ao rei que ele revela aos seus servos fiéis a sua vontade e que Nabucodonosor agora reconhece esse Deus, o Deus de Israel. Aqui traduzido pelo Deus do céu, o qual o rei prestou reverência e ordenou a sua adoração, e ainda reconheceu que Daniel, que ele era o Deus dos céus e Senhor dos senhores, colocando Daniel em um alto posto de comando da Babilônia, além de ser o chefe de todos os magos e sábios do império. Concedeu a Daniel o pedido de colocar os seus amigos como ajudadores dos negócios da Babilônia. Veja, queridos, como um homem que entrega a Deus, confia em Deus e busca Deus de todo o seu coração, ele recebe de Deus o que lhe é de melhor. Amados, ainda estamos no segundo capítulo e na segunda história. Nós já percebemos o quanto Deus, o nosso eterno Deus e Pai, já realizou usando um jovem que colocou a sua confiança nele. Quero concluir dizendo a seguinte coisa: seja como Daniel, que ousou ter fé no Deus de Israel. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.